A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque mais um dia Ele nos concede a graça de estarmos vivos, de estarmos aí, desfrutando da Sua palavra, podendo meditar na Sua palavra, sabendo que os dias são desafiadores, mas nós temos que lembrar que acima de todas as coisas existe um Deus todo-poderoso que cuida da sua e da minha vida. E esse Deus Todo-Poderoso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se torna então o nosso Pai. E é esse Pai maravilhoso, esse Pai bondoso, que nós agradecemos nessa manhã, por mais esse fôlego de vida que o Senhor nos concede. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de João 6, versículos 22 a 40. Jesus, o pão da vida. Está assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos então aqui o contexto onde a multidão procura o Senhor Jesus, mas como ele mesmo diz, ele conhecendo o nosso interior, eles procuravam não porque ele fizera sinais, não porque ele era o Messias, o ungido de Deus, não porque ele era o Ramachia, mas sim porque ele tinha dado pão. Nesse mesmo capítulo fala sobre a multiplicação dos pães, onde o Senhor multiplicou os pães de forma maravilhosa. Então a multidão ela não queria o Senhor Jesus por quem ele é, mas sim pelo que ele tinha feito por eles, pela fome que ele tinha saciado. E o Senhor Jesus então fala: vocês me procuraram porque vocês estavam com fome, porque vocês queriam mais pão, e não pela minha presença. E você e eu? Por que nós servimos a Deus?
Por que nós adoramos o Senhor Jesus? É porque Ele é o autor e consumador da nossa fé? É porque Ele é o Filho de Deus que veio nos salvar? Ou é porque nós queremos bênçãos da parte do Senhor para as nossas vidas? Nós sabemos que o nosso Deus, pode nos curar, nos limpar, nos restaurar, nos dar um bom emprego, arrumar o nosso casamento. Ele pode fazer infindáveis coisas nas nossas vidas. Mas a principal Ele já fez, que é nos dar a vida eterna através do seu sacrifício de sangue. Muitas das vezes você e eu esquecemos que Jesus Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar. E queremos apenas aquilo que Ele pode fazer, queremos apenas aquilo que Ele pode nos proporcionar. Mas que nessa manhã você e eu possamos voltar com os nossos olhos para o Senhor Jesus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Foi Ele o qual o Pai enviou, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, a multidão ainda continua, após o Senhor Jesus falar que eles estavam atrás dele por causa do pão, ou seja, trazendo para o nosso contexto, por aquilo que ele podia fazer, eles continuaram. Senhor, dá-nos desse pão. O nosso pai, Moisés, teve o pão do céu, que desceu do céu. E o Senhor Jesus então volta a explicar, vocês não entenderam. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele pão que os seus antepassados comeram, eles comeram e novamente tiveram fome. Mas a mim, ao Senhor Jesus dizendo, a mim, quando vós me aceitar do fundo do coração, nunca mais terão fome. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua então dizendo que todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Às vezes nós estamos aí, enfrentando lutas, nos achando tão pequenos. Não, o Senhor Jesus, Ele não vai me aceitar. Mas eu já errei tanto, já fiz tanta coisa que desagradou o coração de Deus. Eu não mereço o amor desse Deus maravilhoso. E realmente, você e eu não merecemos o amor desse Deus maravilhoso. Mas, através do sacrifício de sangue do Senhor Jesus, a graça, a plenitude da graça nos alcançou. E através de Jesus Cristo, nós conseguimos tocar o coração do Pai. E aí sim, nós recebemos o perdão, a misericórdia e esse amor incondicional do nosso Deus sobre nossas vidas. Que você e eu possamos buscar o Senhor Jesus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. Que Deus abençoe sua vida, você aí que está nos acompanhando, que entrou, ainda que seja um pouquinho, e você que vai ouvir essa palavra durante o dia, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, e que você possa lembrar que nós amamos ao Senhor Jesus e devemos amá-lo, não porque Ele pode solucionar os nossos problemas, mas sim por quem Ele é. Ele é Deus. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se mantiver apenas por causa dessa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque a nossa visão tem que ser que a nossa esperança em Cristo é morar com Ele em glória e sim, render louvores e adoração, porque Ele nos salvou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a mão poderosa dEle, através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos alcançou. Vamos estar orando nesse momento. Você que pode, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por ter enviado a nós o pão da vida, Senhor, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia estão sobre nossas vidas, ó Deus. Pai, nós te agradecemos, antes de tudo, ó Deus, pelo dom da vida, Senhor Deus, por mais um dia onde podemos, ó Pai, abrir os nossos olhos, ó Deus. Isso é prova de que a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, se renovou sobre nossas vidas. Pai, nos abençoe, nos livre de todo mal, Senhor Deus. Esconda-nos, ó Pai, do olhar do adversário, ó Deus, e que possamos adorar o Senhor
Não porque o Senhor pode realizar proezas e maravilhas em nossas vidas, mas sim por quem o Senhor é, porque o Senhor é Deus e só há um mediador entre o Senhor e nós, que é Jesus Cristo. Pai, abençoe cada um que ouvir essa mensagem, ó Deus, cada um que cultuar o Senhor juntamente comigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ó Deus, no momento em que puder. Abençoa, Senhor Deus, e que a mesma presença do Senhor que está comigo aqui nessa manhã, que possa também estar com essa pessoa, em nome de Jesus. Muito obrigado a você. Esse é o nosso toque de vida abundante, todas as terças e quintas-feiras. Nós estaremos aqui compartilhando um pouquinho da palavra. Lembrando que sábado agora, às 6 horas da manhã, temos o nosso 21º programa sábado, do projeto Sábado com o Pai. Vai ser bênção. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço, muito obrigado a você que nos acompanhou aí ao vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus.